Então, em homenagem aos músicos, tem aí umas pseudo-pautas musicais no fundo aqui da nossa apresentação. Pode virar. Para quem não me conhece, eu sou mais conhecido aqui como Davi também, né? Na cena aí. Eu tenho uma formação em museologia, sou museólogo, né? Pelo programa de pós-graduação em museologia da USP, né? Tenho uma formação também, uma trajetória bem eclética, que é um pouco no caminho da minha vida, né? Então, eu tenho também especialização em administração de empresas pela Fundação Álvares Penteado, a FAP. Fiz um daqueles cursos de gestão e políticas públicas do Itaú Cultural, em parceria com a Universidade de Girona, né? Depois eu fui buscar, agora mais recentemente, uma especialização em gestão estratégica da sustentabilidade na Fundação Instituto de Administração. Foi um curso muito bacana que, inclusive, o objetivo era eu adquirir conhecimento, mergulhar nesse campo, né, das políticas de sustentabilidade para trazer para o campo do patrimônio do museu, né? A minha formação inicial em letras, né, pela USP também. Também já tive uma vida bem diversificada aí de atividades, já fui jornalista, já tive jornal, já tive gráfica, já imprimi livros, já publiquei livros, já fiz muita coisa na vida. E nos últimos anos, desde aí já mais de quase 2 décadas, atuando na gestão pública, né? Inicialmente aqui no âmbito estadual como diretor do Grupo Técnico de Coordenação do CISEM, mas eu também, antes disso, como o Carlinhos, eu fui secretário municipal de Cultura e Turismo na minha cidade, lá no sul de São Paulo, Itapeva, onde é também Caminho das Tropas, onde é também Caminho do Piabiru. E lá, como diretor do CISEM, eu tive o privilégio de conhecer o Carlinhos e muita gente aí, né? E desde 2022 eu estou gerente do Museu das Culturas Indígenas, então está sendo uma experiência muito interessante e muito singular, porque nós estamos construindo um sistema de gestão totalmente inovador, no sentido de ser um equipamento público, mas que tem um protagonismo dos povos indígenas de fato, né? E assim como o Décio até caiu aqui nessa minha apresentação, acho que eu não tinha salvado, assim como o Décio, eu também participo da rede de economia criativa, né? Então, um pouco essa minha trajetória. Sou do interior também, né? O R puxado, né? Sou escritor, tenho um livro de haikais publicado, e outros aqui engavetados, né, que está no projeto para sair do prelo também, né? Então, vamos lá, por gentileza. Bom, se a gente vai falar desse tema, né, a cultura como patrimônio imaterial, a gente tem aqui um percurso bastante abrangente para a gente poder aprofundar nesse tema. Então, eu pretendo, primeiro, conceitualmente, a gente ter um alinhamento no que diz respeito ao entendimento do que é patrimônio imaterial, né? E, em seguida, o que define a cultura caipira. Então, daí a gente faz a ligação entre esses dois campos, o campo do patrimônio em si, o patrimônio imaterial, que vai muito mais além da cultura caipira, mas no que ele se relaciona diretamente à cultura caipira com o campo do patrimônio imaterial, né? Eu esqueci de mencionar na minha apresentação ali que também estou como membro titular do Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico, Histórico e Arquitetônico de São Paulo, o CONDEFAT, né?
ocupando a cadeira exatamente de patrimônio imaterial. Então, tenho conversado muito com o Osni sobre isso, sobre a questão até do reconhecimento da cultura caipira como patrimônio imaterial do Estado de São Paulo, né, e do Brasil, né, e entender, por fim, como que o patrimônio cultural, né, caipira pode promover o desenvolvimento. Então, são esses 3 pontos, né, de focais que nós vamos tratar aqui. Bora lá? Essa gravura é de Léo Costa, né? Chama Violeiro do Sertão, aí uma joia. Então, eu posso até, para quem já tem alguma familiaridade com o assunto, não tem grande novidade, né? Mas a gente procura aqui trazer uma visão própria, né? E até subjetiva e política do que seja, então, o patrimônio imaterial, que se refere, de um modo geral, a todos aqueles elementos intangíveis, né, que fazem parte da identidade cultural de uma comunidade ou sociedade. Então, a gente estava assistindo aqui a fala do Carlinhos, e ele abordou por esse viés aí, né? A partir da vivência, da história de vida, né? Da realidade, do contexto da comunidade daquela região, né? Ele procurando ali estabelecer um vínculo entre os traços característicos, né, dessa experiência de quem vive na região como traços da sua identidade cultural, né? Então, o patrimônio imaterial, são essas referências, né, intangíveis da identidade cultural de uma comunidade ou de uma sociedade, do ponto de vista mais amplo ainda, né, ou das sociedades como um todo. E aí ele, por uma questão assim didática, por uma questão assim até pedagógica, de poder explicar, né, a gente costuma fazer um contraste entre o conceito de patrimônio imaterial com o conceito de patrimônio material, né? Como é sabido, o patrimônio material ele é constituído de bens físicos, né? Então, os monumentos, os edifícios históricos, né? As ruínas, né? E mesmo os elementos naturais, né? Como aquela maior caverna do mundo que existe lá em Poranga, enfim, os objetos, de um modo geral, tridimensionais, bidimensionais, né? Tudo isso caracteriza aquilo que a gente costuma chamar de patrimônio material. E o patrimônio imaterial está relacionado às práticas, às tradições, aos conhecimentos e expressões culturais que são transmitidas de geração em geração. Portanto, elas se tornam uma herança cultural. Então, essa divisão entre patrimônio imaterial e patrimônio material, do ponto de vista conceitual, eu ressalto, né, de que é uma divisão para fins didáticos, porque, na verdade, não existe essa dicotomia, né? Porque quando você fala, por exemplo, das tradições musicais do São Gonçalo, do Divino, né, as festas, os cantos populares, mas isso são considerados patrimônio imaterial, mas eles têm um suporte físico, né? A banda de pífaros de Caruaru, ela tem um suporte físico, que são as flautas, né? Então, os instrumentos musicais que são feitos de madeira, de couro, ou seja, existe uma materialidade, né, presente no fenômeno da imaterialidade, né? E, do mesmo modo, quando a gente fala em patrimônio imaterial, né, um edifício histórico, ele só tem esse status de patrimônio histórico se ele tiver o reconhecimento da comunidade enquanto patrimônio. Ou seja, existe uma atribuição de sentido
né, que transforma aquela construção de pedra e cal, né, em algo que passa a ser portador de significado, portador de uma herança cultural. Então, essa divisão, em primeiro lugar, é preciso dizer que ela tem essa finalidade meramente assim, funcional para poder estabelecer. Inclusive, isso está, e aí podemos passar para o próximo slide, né? Isso, inclusive, está contemplado na própria legislação. Então, lá no artigo 216 da Constituição Brasileira, de 88, né? E nas demais legislações subjacentes, que são do próprio IPHAN ou do IBRAM, né? O IPHAN, que é o Instituto de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou do próprio IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, né? Tem essa concepção e essa divisão entre patrimônio material e imaterial do ponto de vista pragmático, né? Do ponto de vista funcional, mas que, na prática, preciso, então, frisar, não há essa distinção, né? Porque as coisas elas se entrelaçam de tal maneira que são indissociáveis, digamos assim, né? Então, para que as tradições orais, por exemplo, os contos, as lendas, os cantos, as histórias, mesmo no âmbito da oralidade, elas têm também um suporte material, que é a própria voz de quem está contando, de quem está narrando a história, né? E isso faz uma diferença enorme. Se é uma voz feminina, se é uma voz masculina, se é uma voz cansada, se é uma voz de um ancião, se é uma voz de uma criança. Então, mesmo na tradição oral, existe um componente de materialidade a ser considerado, né? E quanto mais no que diz respeito aos saberes e ofícios tradicionais, como no artesanato, a culinária, as técnicas de um modo geral, né? Que dizem respeito à gastronomia, e, enfim, ao plantio, às ervas medicinais, né? E assim também nos rituais e festividades. As celebrações, as festas religiosas, as festas tradicionais, elas têm também uma materialidade, música, dança, instrumentos musicais, vestimentas, né, trajes típicos, uma série de componentes materiais que formam em si. É claro que, e assim também na música e na dança, né? E na própria língua, que a língua em si já é um patrimônio, porque ela é o depositário de um conhecimento. A língua é uma enciclopédia viva, né, que abriga, né, e que traz, né, no seu bojo toda a cultura de um povo, de uma região, enfim, os dialetos, é disso que estamos falando. Então, em primeiro lugar, é importante a gente ter essa visão mais ampliada, seguindo com o entendimento de que as políticas públicas, sim, elas têm a necessidade de separar o patrimônio material do patrimônio imaterial, porque há certas características que têm que ser observadas no que diz respeito, né, ao próprio instrumento de preservação, os mecanismos e procedimentos de preservação. Quando a gente fala, por exemplo, num edifício histórico, né, a preservação primeiro que aquele exemplar é único, não existe outro no mundo igual àquele, né? Pode ter da mesma escola arquitetônica, do mesmo período, ou com alguma familiaridade, alguma ligação intrínseca, mas cada edifício é diferente, é único e é original, né? Então, preservar esse edifício exige ações de materialidade, mas como também o Carlinhos trouxe aqui na fala dele, é preciso que, em paralelo, tenha uma ação de educação patrimonial, porque quem garante que o edifício, né, histórico, de pedra e cal, vai conseguir, de fato, ser preservado, né, nas suas características, na sua originalidade, se não houver uma cumplicidade
do coletivo, né, da sociedade que dele se usufrui, dele se beneficia, né, e que nele se reconhece. Então, os mecanismos e procedimentos de preservação, eles têm as suas singularidades, as suas características, né? Enquanto que, no que diz respeito ao patrimônio imaterial, ele tenha também a sua especificidade. Por exemplo, uma música, né? O Luar do Sertão. Como é que você vai preservar a música em si? Ela é um conjunto, né, de solfejos, de notas musicais, de sons, né, que combinados entre si num determinado ritmo melódico, um determinado tom, com um determinado arranjo, compõem uma obra que ela também é única. Mas ela é única, mas ela pode ser interpretada aqui, ali, lá, em qualquer lugar do mundo. Então, você não tem um objeto físico a ser preservado, mas você tem um conceito, uma ideia, que é uma informação, né? Uma informação musical. E assim, tudo, né? Os conhecimentos, os saberes, os fazeres, as tradições, as línguas, os dialetos, né? Essa categorização do que é patrimônio imaterial, ela é consensual, né? Inclusive a Unesco também adota critérios muito parecidos e em nível global a Unesco articula os países, em nível regional, os países, né, latino-americanos, os países europeus, os diversos continentes, o sul global, internamente, dentro dos próprios países, se desenvolvem políticas de proteção e de preservação ao patrimônio, tanto material como imaterial, né? E então o reconhecimento de, de dessas manifestações e expressões culturais como patrimônio é algo que diz respeito à humanidade e à própria compreensão da humanidade enquanto espécie, né, enquanto experiência nesse planeta aqui. Bora lá? Vamos para o próximo? Isso. Então, é disso que estamos falando, né? Quando a gente fala no artesanato, que é manual, não é produzido industrialmente, ele tem uma sabedoria que é milenar, né? Esse trançado, o trançado da palha, da esteira, da cestaria, o crochê, enfim, são artes milenares que são transmitidas de geração para geração. Então, o que nós temos de preservar não é, no caso, essa peça de artesanato que está sendo produzida, mas é o saber fazer, né? E sempre nessa perspectiva de que preservar o saber fazer tem que preservar as pessoas. E não é só preservar as pessoas, é preservar as pessoas no seu contexto social e histórico, no seu território, né? Porque é ali que ocorre, né, essa transmissão e que ela é resultado de uma vivência, né, de uma educação e de uma experiência humana que é passada de geração para geração, né? Então, se aquela pessoa sai daquele contexto, ele pode até levar esse conhecimento, mas nada vai garantir que esse conhecimento será preservado se não tiver ações concretas para isso, né? Estamos falando também da culinária, que é também, né, um patrimônio imaterial no sentido que ela representa a expressão de um conhecimento extraordinário sobre a natureza dos alimentos, de como prepará-los, o que faz bem para o organismo humano e o que faz bem para o paladar, né? Aquilo que dá prazer, aquilo que dá substância, né? E que cada região acaba desenvolvendo as suas próprias
versões, né, gastronômicas, né, a sua própria identidade gastronômica ao desenvolver pratos típicos que resultam, né, dessa interação do ser humano com o seu meio. Né? Ali é a galinha, é o porquinho, é o milho, é a mandioca. Né? Então, isso tudo é cultura, e é cultura milenar. Portanto, é patrimônio e que é transmitido também de geração para geração. É evidente que algumas pessoas parece que nascem com um dom da culinária, né? Tem uma habilidade especial para... Mas o conhecimento ele tem, claro, muita experimentação, mas as bases do conhecimento elas são obtidas dos mais velhos, né? Das experiências, das interações sociais que essa pessoa tem oportunidade ao longo da vida. Né? E a música? E a viola caipira? Né? É disso que estamos falando. Então, nós estamos falando de um campo muito abrangente. Né? A viola caipira, sobretudo no interior de São Paulo, mas não só no interior de São Paulo, em outros estados também, ela ainda hoje ela está viva, né? A cultura violeira está viva, né? Independente da indústria de massa, independente dos processos industriais. As violas caipiras ainda são feitas à mão, né? Por luthiers, por herdeiros dessa tradição, desse conhecimento. E aqui embaixo estamos falando ali da festa do Divino, uma imagem lá de São Luís de Paraitinga. Né? Então, são essas tradições, é disso que estamos falando. E olha como eu falei da materialidade. Né? Para além do significado religioso da festa, do sentido religioso que a festa tem, mas ela se torna um atrativo cultural e turístico pela beleza estética que ela traz, né, através dessas cores vibrantes, né, dessas flâmulas, da dança, da música, né, e desse acontecimento que é a passagem do divino pela cidade. Né? Bora lá para o próximo? Então, nós vamos alterar. Eu não tenho filminho, mas de vez em quando eu trago aqui umas imagens interessantes. Né? Então, a partir dessa conceituação, o que é patrimônio, a gente precisa também entender, afinal de contas, o que define a cultura caipira. Bora, então, navegar, correr aí o que é a cultura caipira. Né? Estou trazendo aqui uma imagem de São José do Rio Preto, lá do grupo cultural daí. A cultura caipira, então, é toda essa expressão que traz a herança dessa vivência, dessa história de vida, da vida rural do interior do Brasil, especialmente aqui na região sudeste e centro-oeste. Né? Então, ela se estende para além da fronteira do estado de São Paulo. Né? Na verdade, ela é muito pujante também em Minas, Goiás, né? Parte do Paraná, Mato Grosso, e hoje até mais para cima, mas vai adquirindo, claro, em cada uma dessas regiões, algumas características específicas, né? Até do ponto de vista não só histórico, né? Do ponto de vista dessa trajetória histórica de cada região, né? Do seu história de desenvolvimento, da formação da população local e tudo mais, né? E também da natureza, né? Do meio ambiente em que cada região... Nós estávamos falando da Mata Atlântica, agora nós estamos falando também do Cerrado, né? E de regiões também intermediárias entre o Cerrado e entre a Mata Atlântica, ou até mesmo a região das Araucárias, né? No Paraná e ali para baixo. Então, esse cabedal de expressões culturais, né, eles são marcados por traços históricos, que a gente nunca pode negligenciar, né, linguísticos, religiosos
e artísticos. Quando a gente fala religiosos, é assim, do ponto de vista da espiritualidade como um todo, né? Mas também das religiões, né? Uma região que, historicamente, é muito marcada pela presença do catolicismo, né? E que hoje tem uma variedade maior de denominações religiosas, né? Mais ampla, como os evangélicos, e também como as religiões de matriz africana, né? E artísticos, né? Porque aí também tem uma arte, uma cultura caipira no campo da arte, sobretudo da música, né? E da dança, que é muito rica e muito interessante e que que resultam dessa interação, né? Entre os colonizadores que aqui chegaram, né? Os invasores portugueses, né? E com os indígenas que aqui encontraram e posteriormente com os africanos, né? Então, há uma gama imensa dessas expressões artísticas que um pouco a gente vai procurar agora aqui abordar. Então, cultura caipira é isso, né? Esse conjunto de expressões, né, que traduzem, que resultam dessa interação entre diferentes povos, né, e que aqui, nessa região, nessa macro-região aqui do Sudeste e Centro-Oeste, encontraram, né, um ambiente propício para desenvolver uma identidade cultural que tem nuances, evidentemente, daqui para lá, mas que no conjunto comungam traços históricos, né, e linguísticos, né, religiosos e artísticos que fazem da cultura caipira um campo específico, né, da cultura brasileira aí, né, um gênero, vamos dizer assim. Podemos seguir em frente? Bom, e quais são então esses traços que caracterizam aquilo que a gente entende por cultura caipira? Primeiro, né, um modo de vida rural. Então, nós estamos falando de ligação com a terra, ligação com o território, né? Então, a cultura caipira, todas as suas expressões e as pessoas que, né, vivem e que fazem a cultura caipira e que herdam e transmitem a cultura caipira, elas estão profundamente enraizadas, né, no território, seja no que diz respeito a viver da terra, da agricultura mesmo, né, em práticas de subsistência, né, rural, né, no cultivo de alimentos e de animais, de um modo geral, né, e que trazem para essa população, né, um traço muito específico que é, primeiro, um aspecto, né, uma característica de simplicidade no modo de viver e autossuficiência, né? Então, são dois aspectos sociológicos aí muito interessantes de se assinalar, né? E que compõem um estilo de vida, né, que inclusive, marcado por uma característica muito, pelo menos assim, historicamente, né? Uma característica muito marcante que é a fruição do tempo, né? Então, no campo da cultura caipira, o tempo transcorre num outro ritmo, que não é o ritmo da grande cidade, que não é o ritmo da urbanidade, né? É o ritmo da natureza, porque são pessoas que estão conectadas com o sol que nasce todo dia, com o sol que se põe todo dia, com a noite, com as estrelas, com a lua, né, com o cheiro da terra, com a vida de uma maneira muito mais direta de quem vive num ambiente urbano, né? Então, isso é um fato. Vamos lá para o segundo ponto de atenção aqui. Não, antes de passar para o segundo ponto. Então, estamos falando. Opa, não, pode passar. Aí, aqui. Aqui é só uma ilustração, né? Mais uma vez,
dá para a gente destacar a presença da cultura caipira na própria história da arte brasileira, né? Então, a gente tem aqui o Caipira Picando Fumo, né? Que é uma obra importantíssima e referência aqui, e que está, então, retratando, né, essa imagem do caipira, olha naquilo que eu estava falando, e é importante assim a gente olhar essa iconografia, né? Ele descalço, né? De pé no chão, com uma faca bastante afiada, né? Picando fumo ali, ele tem já uma palha na orelha, né? Sol sobre ele ali, e aí a gente vê que são hábitos completamente distintos do que nós temos na cidade, né? Na cidade, as pessoas, quando querem fumar um tabaco, elas compram um cigarro que já vem industrializado, né? Então, é disso que estamos falando, de uma outra realidade, né? Então, essa obra icônica, né, do Almeida Júnior é uma referência da presença caipira na história da arte brasileira. E aqui nós estamos falando também no centro, né, a arte naif, como também retrata tão fielmente esse ambiente, né, das festas juninas, etc. Mas não podemos esquecer, e essa finalidade que temos aqui nessa imagem, não podemos esquecer que, antes de tudo, tinha uma presença indígena na região. E aí eu vou pedir desculpa, porque agora, até pela minha própria experiência, né, estando lá, convivendo com os povos indígenas que habitam aqui o estado de São Paulo, eu me permito, né, o direito de estar puxando um pouco esse fio da meada, né? Porque quando a gente fala em vida caipira, poucas vezes a gente relaciona isso com as culturas indígenas. Mas, no entanto, na culinária caipira, e aqui nós temos aqui o milho verde, né? Aquele milho verde gostoso assado na brasa, esse aqui é um alimento que foi domesticado por uma engenharia genética de autoria indígena, que levou milhares de anos para ser domesticado e hoje está na mesa da humanidade em todos os continentes, né? Então, um pouco aquilo que o Carlinhos estava falando sobre a questão da autoestima no Vale do Ribeira, e eu conheço muito esse assunto, porque eu também sou do Vale da região sudoeste, que aqui acima, já no Planalto Paulista, né? O Vale do Ribeira está lá, quase que à beira do litoral, e tem a Serra do Mar, e em cima nós estamos com a região sudoeste paulista, que era conhecido como o Ramal da Fome, né? E isso porque, como é sabido, o trem que saía de São Paulo, da Sorocabana, e ia até Bauru, quando chegava em Iperó, ele se dividia, tinha uma parte do trem com uma máquina seguia para Bauru, lá no oeste paulista, e a outra parte seguia para a região sul, até Itapeba e Itararé, rumo ao sul do país. E o vagão de restaurante seguia rumo a Bauru e não rumo a Itapeba, não rumo à região sul. Então, antes de chegar à estação de Iperó, o chefe de trem passava com a matraca, anunciando que quem tivesse ainda interesse em se alimentar, aproveitasse a oportunidade, porque o trem estava prestes a entrar no ramal da fome, em alusão à falta de vagão-restaurante. E essa alcunha, que é preconceituosa, né? que é pejorativa, ela acabou também, por muitos anos, desde das décadas desde o século XX, né? Só passou a reverter essa situação agora, muito recentemente, a coisa de 40, 30 anos atrás, né? Então, a cultura caipira ela também sofre um pouco esse preconceito,
a partir de uma realidade de uma quebra de autoestima nas pessoas, porque andam de pé no chão, ou porque têm um modo de vida mais simples, ou porque, enfim, mas cujo cabedal de conhecimentos é extraordinário, cuja cultura é extremamente rica e que tem uma qualidade de vida, apesar dos péssimos indicadores, né, de humanos e de desenvolvimento socioambientais, né, ainda preservam, ainda desfrutam de uma qualidade de vida muito superior de quem vive numa grande cidade, né? Na verdade, também, assim como no Vale do Ribeira, a região sudoeste, como ela ficou deprimida economicamente por um longo processo histórico, ela também, em contrapartida, não houve uma violentação da sua natureza. Então, também temos das áreas mais preservadas do estado de São Paulo. Então, é disso que estamos falando. Vamos lá, mais para o próximo. Quando a gente fala, então, nos dialetos e expressões populares, né, o dialeto caipira ele é notório, né? É o R puxado, é o R de Piracicaba, né? É da porta, torta, né? É o nosso modo caipira de falar, né? Que são características muito próprias, né? Um sotaque muito único, né? Que foi popularizado por escritores, artistas como Monteiro Lobato, com Nélio Pires, a gente já vai daqui a pouco falar deles, né? Mas que, por muito tempo, muita gente da região tinha vergonha desse sotaque, né? E quando chega na cidade grande aqui, as pessoas falam: ah, você é do interior, né? Porque reconhece imediatamente. E até pouco tempo atrás, esse reconhecimento era um pouco carregado e se não é ainda hoje, de preconceito, né? E muitas vezes de modo pejorativo, né? E isso vai trazendo ao caipira, né, uma certa depressão, né? Derruba a autoestima. A música caipira, já falamos, mencionei muito brevemente, né? A moda de viola, o cururu, cateretê e outros estilos musicais que nessa ampla região aqui fazem parte do universo musical, né? São estilos que são muito baseados na viola caipira, na rabeca, né? E que traz nas suas narrativas as histórias de vida no campo, da natureza, né? É disso que estamos falando e das festas, dos folguedos, das fogueiras de reis, do catire, do fandango. Tudo isso é patrimônio. E aí vem a pergunta: como preservar tudo isso? Guarda essa pergunta aí, depois a gente vai tentar responder. Né? A culinária é outro traço marcante, né? Tanto pelo uso de ingredientes, né, abundantes na região, como milho, mandioca, feijão, carne de porco, e são elementos, como eu já mencionei, todos eles de origem indígena. Né? O milho, a mandioca, outro alimento que foi também domesticado pelos indígenas, o feijão, desde sempre cultivado na região. Enfim, e aí a criatividade, forma de fazer. Opa, está entrando aqui uma prece de caboclo. A forma de fazer, a forma de preparar esses pratos típicos, né, que só existem na região e que são, né, o pão de queijo lá em Minas Gerais, o frango com quiabo, o frango caipira com canjiquinha, né, é de dar água na boca aí. Então é disso que estamos falando. Mais um slide, por favor. Então está aqui, né, expressões da gastronomia, dos folguedos, das artes. Essa obra aqui é do Zé Antônio da Silva, à direita, no canto de cima. É uma releitura de uma obra do Zé Antônio da Silva, né? Que é esse grande artista popular que tão bem registrou, né, essa cultura caipira, que é o homem simples, né?
Vamos lá? Mais um slide. Então, nós estamos falando da religiosidade, nós estamos falando da influência do catolicismo popular, né, que é muito comum na região, nas festas religiosas, nas quermesses, né, na festa de São João. Eu, apesar dessa origem europeia, minha mãe era professora, e eu tive o privilégio de ajudar a colocar fogo na caieira, nas festas de São João, passar a noite inteira pulando brasa na manhã seguinte, né? Sobre as cinzas da caieira de São João, né? Os carros de boi desfilando pelo bairro, né? As folias de reis. Então, as rezas tradicionais, enfim, é um conjunto muito amplo aqui que tem a ver com arte sacra, que tem a ver com o entendimento, né, das pessoas sobre a sua vida na Terra. Essa relação com a natureza, que é saber quando vai chover, é saber quando o tempo vai virar, é olhar para o céu e entender como que vai ser o clima no outro dia, se está na hora de plantar, se está na hora de colher, né? E tudo isso misturado com as crendices populares, né? Com relação aos ciclos da lua, as estações do ano, enfim, um conjunto de conhecimento, né? Das próprias ervas medicinais, dos remédios naturais, né? Que tem aquilo que eu mencionei antes, né? Essa autonomia, essa autossuficiência, né? Que, claro, com o processo histórico, essas populações historicamente que desenvolveram esse estilo de vida, eles passam também por um processo de interação, né, com a realidade e hoje em dia está tudo diferente, mas ainda tem todo esse conhecimento, essas narrativas, essa herança cultural, e é por isso que muitas vezes, tanto na literatura como no folclore, né, muitas vezes a cultura caipira ela é vista, né, como um tanto quanto nostálgica, porque nós estamos falando também de um modo de vida, de um estilo de vida que é praticamente impossível de ser mantido nos dias de hoje, né? Mesmo por quem vive na zona rural. Então, hoje a gente sabe que o crack já chegou na zona rural do país inteiro, né? Então, está tudo muito mudado. Claro, não é só uma visão apocalíptica, porque não se trata de resistir às mudanças históricas, mas se trata também de um entendimento de que esse conjunto de expressões e manifestações culturais, de alguma forma, tem de ser preservado. Então, a cultura caipira, portanto, é uma expressão profunda de valores como a simplicidade, a proximidade com a terra, a tradição oral, né? E é um dos pilares dessa identidade cultural do interior brasileiro e, portanto, constitui aquilo que a gente entende como patrimônio imaterial. Vamos lá? Então, aqui eu procurei selecionar algumas imagens, né, que são ilustrativas aí, mas só para a gente entender essa diversidade e pluralidade, né, que constitui, né, o conjunto de expressões e manifestações culturais que a gente define como cultura caipira. Então, nós temos, por exemplo, todo o conhecimento dos caiçaras, dos ribeirinhos, né, dos matutos, né, dos caboclos, né, a cultura do criar o gado, né, do cuidar dos animais, né, do domar o cavalo, né, enfim, várias vertentes aí das festas populares e também da arquitetura, né, o patrimônio material também, essa arquitetura típica, né, da zona rural, as casas de madeira, as casas de taipa, né, com técnicas construtivas ainda
tradicionais, né? E os contos, as lendas, né? E tudo isso pode ser transformado em ativos culturais e ativos turísticos, né? Aqui a gente tem que ter o cuidado para não cair na vala comum de transformar tudo em mercadoria, como diz o Ailton Krenak. Mas a gente pode e vai falar sobre isso, né? Como que esse patrimônio cultural pode se transformar como um indutor do desenvolvimento local, regional, né? Com base na sustentabilidade e com base no respeito à diversidade cultural, à diversidade e multiplicidade das origens das pessoas, das suas histórias de vida, das suas condições sociais e econômicas, né? E de suas trajetórias pessoais, inclusive. Vamos lá? Bom, aqui eu quero fazer uma reflexão, né? Esses dois grandes ícones da cultura caipira, né? O Mazzaropi, o Cornélio Pires, e eu já falei antes do Monteiro Lobato, né? O Monteiro Lobato se notabilizou um dos maiores editores, um dos maiores escritores brasileiros, né? Hoje o Museu Monteiro Lobato em Taubaté recebe centenas de milhares de visitantes por ano, né? E é ali, naquela região do Monteiro Lobato, que surgiu também o Mazzaropi, ali também em Taubaté, onde tinha a fazenda dele lá e onde ele montou uma indústria, né, cinematográfica, né? Então, eu estou falando agora aqui em como que a cultura caipira se tornou matéria, né, conteúdo de produtos culturais que ganharam as massas, né, num outro plano, no plano da indústria cultural, né? Então, falamos do Monteiro Lobato, e do próprio Mazzaropi, são dois grandes ícones, e um grande personagem que não é devidamente reconhecido de um modo geral, né, é esse cidadão, o Cornélio Pires, né? E que tem, na verdade, teve uma importância extraordinária na valorização da cultura caipira, né? E dono também de uma obra fantástica, né? Espetacular. Vamos lá, eu quero continuar a desenvolver o raciocínio, pode mudar? Então, o Cornélio Pires, né, ele fala da valorização da cultura caipira. Ele foi pioneiro, né, em promover a cultura caipira, né? Ali na década de 30, 40, quando estava surgindo, despontando o próprio rádio como indústria, né, um meio de comunicação de massa e como indústria cultural, né? E no momento em que o país, né, passava por um processo de urbanização, de modernização, de crescimento, especialmente as grandes cidades, especialmente a cidade de São Paulo, né, dando assim um salto de crescimento, e que havia ali daí um choque cultural entre aquele modo de vida do interior caipira com o modo de vida urbano, de quem acorda cedo, entra num bonde, vai trabalhar, vai para a fábrica, bate o cartão de ponto, e é operário, e tem que levar marmita, e é um modo de vida completo. Chega, viaja 1, 2 horas para chegar no horário de trabalho, viaja mais 1, 2 horas para voltar para a sua residência, né? Então, é um modo de vida completamente distinto e que, nesse determinado momento, houve ali um choque cultural, né? E, de um lado, ficaram, então, aqueles que construíam, ou que optaram por desenhar, né, construir a imagem do caipira
de um ponto de vista que hoje a gente entende como preconceito e pejorativo, né? Então, quando a gente fala o caipira preguiçoso, né? O caipira ignorante, né? Quantas piadas, né, que surgiram em torno disso. O Cornélio Pires ele veio, nesse momento, trazendo uma outra visão, né? Valorizando o caipira, trazendo o caipira como um personagem esperto, né? Um personagem até um pouco ladino, né? Que sabe se esgueirar das situações e que sabe enfrentar os desafios. Né? E o Cornélio Pires, então, teve uma atuação muito grande no rádio. Né? Ele, ele, ele praticamente ele criou e popularizou, né, um mercado de música caipira no Brasil através do rádio. Né? Ele fez o lançamento de inúmeros artistas, né? E teve uma participação, ele próprio, compositor e criador também, mas não só. Na literatura, ele também escreveu diversos livros de contos e anedotas caipiras, sempre trazendo, né, essas particularidades, os dialetos, as expressões típicas, e sempre valorizando o caipira, retratando com humor, com sensibilidade, né, esse jeito de ser do caipira, a sabedoria popular do homem do campo. Né? Então, obras como Conversa ao Pé do Fogo e Musa Caipira são dois destaques aí dessa produção do Cornélio Pires. Né? E também o reconhecimento do folclore. O Cornélio Pires foi um grande pesquisador. A gente fala muito também no Mário de Andrade, com toda a razão, né? Que teve um papel importantíssimo no registro, né? Das manifestações de cultura popular no Brasil, ou de conceder essa ideia da necessidade de preservar, né, políticas públicas voltadas para a preservação das expressões populares, mas aqui na prática o Cornélio Pires também teve um papel crucial, né, no sentido de ele foi o primeiro a gravar discos com modas de viola, né? E de pesquisa mesmo, de pesquisar o folclore, as lendas, os causos, as tradições orais, musicais, as danças. Né? Foi um dos primeiros a documentar de forma sistemática esse campo aí. E sempre trazendo isso com humor, né? Fazendo. Ele era, sobretudo, um showman, né? Ele fazia apresentações de shows, e até em praça pública, em cima de automóvel, no microfone do rádio, no teatro. Era um, um homem multimídia, o nosso Cornélio Pires aí, né? Uma das maiores expressões. Olha lá, o Osni, lembrando que ele é primo sétimo do bisavô, o Cornélio. Muito bem. É uma referência, né? Será uma maior referência que a gente tem no que diz respeito a, a quem foi pioneiro, né, na valorização da cultura caipira. Bora lá mais uma cena aqui. E o Cornélio Pires, ele traz uma reflexão muito importante, né? Como profundo pesquisador, conhecedor da cultura caipira, ele deu uma de sociólogo, né, e de antropólogo, e, e emitiu a opinião dele de quem são os formadores, né, da cultura caipira. Então, de um lado, os homens e mulheres, né, brancos de origem europeia, que são inicialmente os portugueses, mas depois outros imigrantes também, né? Mas lá na origem, os portugueses, né? O, o caboclo, que o caboclo ele já é, na verdade, um mestiço, né? E é essencialmente o caipira, é o caboclo, porque ele é fruto, né, de uma união entre um branco e um indígena.
né? Então, o caboclo, originalmente, é esse mestiço, né, que traz tanto um tanto da cultura do branco, como traz um tanto da cultura do indígena, né? Mais tarde também o preto, né? Então são os africanos escravizados que aqui foram forçosamente trazidos para cá, mas que acabaram, né, também se ambientando nessas terras, né, e convivendo com esses outros povos, né? E dessa convivência surge o mulato, né? E faltou aqui o cafuzo, né? Que é exatamente também o fruto da união entre um preto e um indígena, né? Então eu destaco aqui o quanto que isso tá assim no nosso DNA cultural, né? O caboclo é o resultado de tudo isso e as influências foram enormes, né? Até hoje, por exemplo, o caipira, né? E eu me considero, sou caipira de nascimento, né? Por que que a gente fala vamos e come o S no final? Influência das línguas indígenas, né? O som do R, o creusa, etc. São inúmeros os vocábulos ou as influências indígenas no português falado no Brasil, que é completamente diferente do português falado de Portugal, até porque o português falado aqui, o que ele ainda tem de português ainda português de cabralino, né? E enquanto que o português lá evoluiu de maneira muito diferente. E aqui, hoje, nós só falamos o português porque o Marquês de Pombal emitiu um decreto em 1759 proibindo o Nhengatu, que é a língua geral, né? Em que os indígenas, porque também são muitas as culturas indígenas, são mais de 270 línguas indígenas, então, havia um Nhangatu, que é uma língua muito próxima do tronco guarani, mas que era uma língua diplomática, que vários povos conseguiam se entender por meio do Nhangatu. E era a língua mais falada nesse território chamado Brasil, quando, em 59, foi proibido pelo Marquês de Pombal. E, a partir disso, é que o português se impôs, né? E predominou sobre o Nhangatu, mas inevitavelmente trazendo essas heranças também culturais das línguas indígenas. Então, é importante trazer meu companheiro Osni, que é aí como eu já mencionei, um grande violeiro, um grande mestre da cultura caipira. É importante a gente trazer essa perspectiva também da formação do caipira a partir dessas origens históricas que a gente está mencionando aqui, né? Bora lá? E aqui nós temos assim dois momentos muito distintos. Lá, né, o nascimento aqui da dupla Tonico e Tinoco, ainda lá no período auge do rádio, né? É uma dupla que fez muito sucesso por mais de 50 anos, né? E que teve na origem da criação de um mercado fonográfico, né? Que depois evoluiu, né? Com o tempo, com a televisão, com os grandes shows e numa outra roupagem, numa outra linguagem do sertanejo de hoje em dia, né? Então, claro, traz ainda alguns dos seus traços originais da cultura caipira, mas que se transformou numa outra coisa, numa outra expressão, de uma outra realidade, de um outro momento, né? Sofrendo influência, inclusive, até de outros, do rock, né? De outros gêneros musicais se transformando, né? A cultura, ela é dinâmica. Quando a gente fala em preservar a cultura, não significa que a gente quer congelar a cultura. Não é esse o caso, né? A cultura é dinâmica e faz parte do seu dinamismo a criação, né? É a essência da arte e da cultura é a criação, né? Então, aqui a gente, no que diz respeito à arte, né? A gente tem muito esse ponto de vista. O nosso saudoso professor José Roberto Teixeira, lá
Itaú Cultural, professor da USP e tudo mais, ele falava que cultura e arte não são a mesma coisa, né? A cultura, ela tem uma tendência de ser preservacionista, de se repetir, de ser guardada, é herança, e ela vai sendo transmitida, mas ela também vai se alterando com o tempo. Agora, a arte por si é a rebeldia, é a criação, é a inovação, é a criatividade, né? E essa interação entre arte e cultura é que faz desse nosso campo, né, essa riqueza toda de que nós estamos falando. Podemos passar para a próxima etapa aqui? E aí, como é que o patrimônio imaterial pode ser se transformado num indutor do desenvolvimento? Aqui, então, nós estamos mudando a chave, nós não estamos falando da indústria cultural, nós não estamos falando dos grandes mercados, da televisão, do rádio, ainda que, eventualmente, esses meios de comunicação possam ser aliados de um processo de valorização das heranças culturais da cultura caipira, que ainda estão presentes na nossa região toda, né? Então, essa casinha de madeira aqui é um exemplo de como que isso pode ser transformado até como poderia ser considerado como um acervo museológico. Essa casinha de madeira é a casa onde nasceu Tonico Tinoco, que originalmente ela era localizada na zona rural, e eles viveram ali nessa casinha, o pai com a mãe, plantando na roça, até acho que uns 8, 9 anos de idade, se não me falha a memória. E depois foram para a cidade e eram talentos, né, que logo galgaram aí o sucesso, as trilhas do sucesso, se transformaram nesses ícones, né, da música sertaneja. Mas a prefeitura de Pratânia, né, que é originalmente um distrito também de Botucatu, mas que depois se tornou município, a Pratânia, que é uma cidade, os NI podem me informar melhor, mas é algo em torno de 15, 20 mil habitantes, né? O que eles fizeram? Eles conseguiram desmontar a casa que ainda existia, né, o que sobrou dela, lá na zona rural, e remontaram para cá. Uma operação de natureza museológica fantástica, né? Então você consegue entrar dentro dessa casa, né? E ter lá ainda um pouco do ambiente, né, vivido pela dupla Tonico e Tinoco na sua infância, né? O modo de vida, o fogão a lenha, as janelas, o quadro na parede, né? A lâmpada pendurada com a fiação no teto, enfim. E aqui à direita é o interior, não é dentro da casinha, tem uma casa ao lado, né? E tem, então, assim, uma coleção de objetos pessoais, capas de livros, e objetos pessoais. Tem aqui uma maquete mostrando aí como é que é a vida na zona rural. Enfim, um pequeno museu numa pequena cidade, Pratânia, um museu que eu amo demais, né? Justamente porque ele consegue, com essa simplicidade, trazer, presentificar o espírito desses dois artistas, né, desses dois grandes artistas, desse momento em que eles viveram aí. E é tão interessante porque, apesar da simplicidade, é um museu que recebe milhares de visitantes todo ano. Tem uma cidadezinha de 15, 20 mil habitantes, né? Ela movimenta uma economia porque chegam dezenas e dezenas de ônibus, de turistas, de carros fretados, vans, e pessoas que vêm de todas as regiões do país para conhecer, porque são admiradores, né, apreciadores da carreira artística da dupla, e muitas vezes, assim me foi narrado, né, quando lá estive, muitas vezes são violeiros que sentam aqui na porta da casinha e tocam uma moda de viola de autoria da dupla, né, e num momento mágico, né, de encher os olhos de lágrimas
da experiência que esse lugar oferece para esse visitante, né? Claro que existe ali uma conexão já criada, né, entre a obra, entre a tradição, entre a cultura e o visitante, né? Mas é algo que é uma experiência exitosa, né, de como que o patrimônio imaterial, devidamente preservado aqui, induz o desenvolvimento, né? Então, as pessoas que vão visitar lá acabam almoçando na cidade, acabam comprando uma bota de couro, que é uma cidade que tem bastante lojas lá, bastante ainda traz uma cultura de couro aí muito interessante. Vamos virar mais um slidezinho. Então, nós estamos falando de que o patrimônio imaterial ele pode ser apropriado como uma ferramenta poderosa para se promover o desenvolvimento local, né? Assim, conectando a identidade cultural de uma comunidade, né, com uma cadeia produtiva da economia, do turismo, necessariamente envolvendo a educação e o bem-estar social, né? Então, o patrimônio imaterial, em toda a sua diversidade, em toda a sua complexidade, ele pode servir, né, de ferramenta para esse desenvolvimento aí. E ele, que benefícios que isso traz, né? Primeiro, o fortalecimento da identidade, essa valorização, esse levantamento da autoestima da população, né? Isso promove uma coesão social, né? E por conta do quê? Da valorização da identidade. Aquilo que lá no Vale do Ribeira as pessoas estão agora despertando que o que importa realmente é a experiência de vida que elas trazem, né? Que elas tiveram a oportunidade e todo o conhecimento envolvido ao longo de toda uma trajetória de vida. Então, preservar aquilo que se tem como único, como singular e como representativo das tradições, né? As festas, os saberes artesanais. Então, qualquer pessoa, um turista, ou mesmo da comunidade que queira adquirir uma lembrança do lugar, ele vai procurar um artesanato que seja único, que seja típico, que só exista naquela região, feito daquela forma por aquelas pessoas que ali vivem, né? E esse fortalecimento da coesão social, ele se dá por meio de um incentivo à participação comunitária, porque todas essas atividades, sejam as festas populares, as feiras de artesanato, todas essas manifestações artísticas, elas são, via de regra, desenvolvidas coletivamente. Então, o estímulo à participação comunitária é muito grande e o que permite essa transmissão, né, a valorização dos mais velhos, né, aquilo que a gente chama de idosos, né, que são aqueles que preservam ainda as culturas, os relatos, os contos, as memórias, né, daquela comunidade. Então, nós estamos falando de um território, nós estamos falando de memória social, né, estamos falando de um território cultural, estamos falando de um território patrimonial. Bora lá? Mais um? E o turismo cultural, que é o grande mote, né? A gente tem acompanhado aí o turismo de massa, que se contrapõe drasticamente, né, ao turismo cultural, o turismo cultural, turismo de base comunitária, né, o turismo orgânico, completamente diferente desse turismo de massa que as grandes cidades europeias, né, construíram e desenvolveram no pós-guerra, desde os anos 50 até hoje, e que hoje está trazendo muito incômodo para os moradores locais, né? Porque a presença massiva de turistas
traz recursos, aumenta o PIB, traz renda, mas, ao mesmo tempo, traz incômodos, traz transtornos urbanos, viários, traz o aumento dos aluguéis, do custo de vida, de um modo geral, por conta da presença do turista. Então, esse desenvolvimento ele tem que ser balanceado, ele tem que ser um desenvolvimento sustentável. Nós estamos falando de um turismo sustentável, né? Que se o atrativo turístico por exemplo, como em Bonito, é a própria natureza, você tem que preservar aquele seu ativo, que é a própria natureza, senão não vai se sustentar ao longo do tempo. Né? E nós estamos falando ainda, hoje, de um momento muito peculiar da humanidade, que é esse colapso planetário. Nós estamos falando hoje dos eventos climáticos extremos, né? E o quanto que isso vai impactar em todas essas atividades aí sobre as quais estamos falando. Vamos passar mais um? Então, nós estamos falando aqui de uma cadeia produtiva de economia criativa, né, e valorização dos produtos locais. Né? Então, nós temos, basicamente, toda a produção cultural e artesanato, né? Que não é nem artesanato, em alguns casos a gente está falando de artes manuais. Né? Sempre houve, historicamente, também uma dicotomia, uma visão que opõe arte, as belas artes, né? A arte sublime, do artesanato, como sendo uma expressão menor da cultura humana. Né? E agora a gente está descobrindo uma outra visão, um outro olhar sobre o artesanato, não como algo menor, mas como algo que tem beleza, tem estética e tem, sobretudo, uma expressividade, uma representatividade, de uma originalidade, de uma autenticidade que deve ser muito valorizada. Isso abrange, então, diversas áreas aí, a tecelagem, a cerâmica, a culinária, né? Tudo isso, mas desde que sejam, entre aspas, explorados economicamente de maneira sustentável também. Então, nós estamos falando agora de comércio justo, de preço justo, nós estamos falando de uma cadeia produtiva que, historicamente, ela não tem sido justa com os artesãos, com os mestres de saberes, com os músicos, com os agentes culturais, porque muitas vezes, por exemplo, o artesanato ele é comprado lá na zona rural por R$ 30 para ser revendido na cidade grande por R$ 300, né? Ou R$ 900, sem que a pessoa que levou uma semana para produzir aquela peça de artesanato seja devidamente recompensada. Então, é algo que tem que ser objeto de atenção em qualquer tipo de política pública voltada à preservação e o estímulo da economia criativa, mas também não só pelas políticas públicas, por todos que fazem a cultura acontecer. Então, remunerar honestamente e justamente todos aqueles trabalhadores da cultura que integram aquela cadeia produtiva. Né? Então, a gente já falou da valorização dos produtos locais. Vamos para adiante? Próximo slide. Esse processo da educação e transmissão de saberes, ele é também algo que tem que ser analisado detidamente. Então, primeiro, entender qual que é o papel da educação patrimonial. Né? A educação patrimonial ela é necessária, mesmo entre aquelas populações que ainda estão vivendo lá na zona rural
ou que produzem um determinado artesanato, ou que mantêm uma determinada tradição, né? Mas existe uma cadeia de transmissão que normalmente é oral, não necessariamente, né? Cada vez menos, mas ainda existe a tradição oral, e que é uma tradição, que é uma transmissão intergeracional. E esse elo vem se quebrando, né? Então, o jovem de hoje, muitas vezes, ele tem dificuldade de se interessar pelo conhecimento, pelas tradições, pelos contos, enfim, por essas manifestações culturais, porque estão expostos a outras mídias, né, que trazem outros tipos de expressões culturais, né, e que eles estão conectados. Então, aqui nós estamos falando tanto de uma metodologia, né, de uma necessidade de desenvolver ações de educação patrimonial que promovam esse reconhecimento do senso de identidade, né, o senso de pertencimento ao território, né? Nós estamos falando de programas de formação, de capacitação, né? E aí nós estamos falando de oficinas, de artesanato, de dança, de seminários, de rodas de conversa, palestras, conferências, congressos, encontros, e que também movimentam uma enorme cadeia produtiva. Envolve, inclusive, a academia, os pesquisadores e tudo mais, né? Mas que a gente precisa também sempre ter atenção ao ser humano que está lá na ponta, porque é muito comum a gente ouvir a reclamação do ribeirinho, do caiçara, do indígena, do caipira que está lá, de que ele venha um pesquisador, fotografa, grava, vai embora e nunca mais retorna o resultado daquela pesquisa. Quando muito convidam lá para o lançamento do livro, do disco, de um vídeo, né? Mas não participam nem dos benefícios materiais, nem, na maioria das vezes, se beneficiam, enquanto que os pesquisadores acabam desenvolvendo a sua carreira acadêmica, acabam desenvolvendo produtos que são comercializados, enfim, e que tem um tipo de ganho, de rendimento dentro de uma lógica capitalista que exclui quem está lá na base, lá na ponta, né? Então é preciso ter muito cuidado. Hoje existe uma preocupação muito grande com o comércio justo, com o reconhecimento. Então, reconhecer quem produz o instrumento musical, quem faz o maracá, né? Quem faz que rala lá, esculpindo na madeira, enfim. Esse e além de tudo, podemos passar até para o próximo slide. Além de tudo, isso tem a ver com a inclusão social, com geração de emprego, com empoderamento de comunidades que são, via de regra, marginalizadas, né? Embora os seus produtos, quantas vezes a gente vê, e hoje em dia existe também, nós estamos falando não só no terreno da ética, mas também do direito autoral, né? Quantas vezes a gente já viu notícias de lançamento de coleções de moda na Europa, nos Estados Unidos, que são baseadas em grafismos indígenas, né? E que não tem nem licenciamento e não trazem nenhum tipo de retorno para essas comunidades indígenas, quilombolas, rurais, embora se apropriem desse patrimônio cultural que é produzido por elas. Então, a sociedade ela tem uma obrigação, um dever moral, né, ético, de desenvolver políticas afirmativas que valorizem não só criando renda, emprego para essas populações, mas aqui também se coloca uma outra grande questão, que é o reconhecimento ao direito à terra, o direito ao território, né? Vamos lá, mais um slide.
Então, nós estamos falando isso tudo em práticas tradicionais de manejo sustentável, né? Então, via de regra, o modo de vida na zona rural, ele é um modo de vida sustentável, porque as pessoas, elas pensam em preservar para as gerações futuras. Quantas vezes as pessoas plantam árvores que só vão produzir frutos 20, 30 anos depois, né? E quantas vezes a criança cresce no meio de um pomar que foi criado, que foi plantado, cultivado por seus avós, por seus bisavós. Então, claro, não estou dizendo que não existem agressões à natureza ou coisa no meio rural, mas lá atrás, originalmente, elas se davam dentro de uma lógica de manejo, né? A palavra é essa, e de usufruto, né? De que era completamente diferente, né? Nada em excesso, né? Nada que seque a fonte, né? Nada que seque o rio, né? Nada que mate a floresta, né? Então, nós estamos falando numa outra realidade da qual nós estamos cada vez mais distantes, né? Então, quando nós estamos falando em patrimônio caipira, né, cultural caipira, como patrimônio imaterial, a serviço do desenvolvimento de uma comunidade, a serviço do desenvolvimento de uma população, de uma de gente, nós estamos falando também num desenvolvimento de um modo de vida que respeite também a natureza e que respeite a realidade das pessoas, né, do ser humano, né? Pensando sempre no conceito da sustentabilidade como a sabedoria de quem usa os recursos da natureza no presente, mas de modo a preservá-los para que as próximas gerações possam dela também se beneficiar. E hoje, infelizmente, o que nós estamos presenciando, né, no Brasil e no mundo, de um modo geral, é exatamente o oposto disso, né? A gente vê assim as queimadas criminosas, né, o desmatamento, a agressão à natureza, ao abuso no uso excessivo dos recursos naturais, que não são infinitos, né? E que acabamos de chegar agora aqui numa virada, num ponto de inflexão, né? Porque a gente nem sabe se vai ter volta. E, infelizmente, a realidade é essa. Nós estamos falando de uma necessidade urgente de mudar o nosso modo de viver, tanto do ponto de vista individual, daquilo que a gente consome, o lixo que a gente produz, né? A destinação do lixo que a gente produz, da energia que a gente consome, como do ponto de vista coletivo, nas estruturas da sociedade, né? De como que a sociedade maneja a sua presença na cidade e no campo, né? Então, de fato, para situar nesse contexto, nós temos que observar e refletir sobre qual é o papel que a contribuição, né, que a cultura caipira pode trazer para a sociedade contemporânea nesse sentido, né, de trazer do passado uma memória, uma lembrança de um modo de viver que é mais sustentável, né, que é mais humanizado, que corre num outro tempo e que segue outros parâmetros em relação ao próprio planeta, né? Então vamos lá? E, portanto, nós estamos falando agora primeiro, de uma ressignificação cultural,
Então, nesse campo, a inovação diz respeito a isso, né, porque a cultura ela é dinâmica, né? Então, como que esse patrimônio ele pode inspirar, né, inovações no campo da economia, desenvolvendo, criando condições de que as pessoas possam continuar vivendo nos seus locais de origem, produzindo, não unicamente artesanato, mas produzindo dentro dessa imensa cadeia produtiva de patrimônio cultural, que envolve aí, né, vários campos, várias profissões, né, envolve uma interdisciplinaridade, uma multiplicidade de disciplinas e uma transdisciplinaridade também, né? Então, essa inovação para criar novos produtos, novas, né, enfim, iniciativas que dialoguem com o passado, mas que que sejam efetivamente relevantes para o presente, né? Então, essa ressignificação cultural, ela é o grande desafio aí dos artistas, né, de todos aqueles que estão empenhados na valorização das tradições e das manifestações culturais, né? Sem perder a essência, mas ganhando novas formas de expressão e de interação, né? É interessante porque, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem um grupo musical chamado Os Guarani, que é um grupo de rap indígena. Então as pessoas podem pensar assim, mas rap tem a ver com os indígenas, né? Mas é uma apropriação de um gênero musical que ganhou o mundo, né? Para trazer as pautas das causas indígenas, né? A voz dos indígenas nesse mundo contemporâneo, né? Então, qual é o papel aí daquele sertanejo raiz, daquele pesquisador, de quem ama a cultura caipira, nesse contexto da inovação, né? Como que a gente deve tratar e cuidar disso?